Quero saudar os colegas todos que estão na sala de transmissão, sala virtual, obviamente, e os outros colegas que estão nos assistindo, o público em geral. Muitíssimo obrigado pela oportunidade. Eu agradeço numa situação especial, porque nesse momento de pandemia a gente fica muito limitado com as nossas atividades acadêmicas, e essa é uma oportunidade da gente fazer aquilo que a gente gosta. Então, daí vai o agradecimento. Bem, senhores, a ideia é discutir muito brevemente esses 4 tópicos que vocês devem estar apreciando na tela. Falar sobre mudanças no ensino de física. Eu pontuei apenas 4 perspectivas para nós discutirmos, ou melhor, estimular a discussão, porque eu estou falando para uma plateia de especialistas, pessoas que conhecem o tema. Então, basicamente arrumar ideias para discutir posteriormente. Primeiro, será que existem essas mudanças, o porquê, o como e quais perspectivas? Eu coloquei essas cores aí, não foi só para quebrar a monotonia do preto e branco. Na verdade, quando começa uma palestra, a gente fica, às vezes, conferindo os slides para saber se já está no fim, não aparece a numeração do slide e tal. Então, isso é uma pista para vocês. Quando vocês virem as coisas se aproximando, a cor das letras se aproximando da tonalidade verde, é porque pode acender uma esperança de que já vai terminar a palestra. É isso que essas cores estão a representar, além, obviamente, da transição de ideias do assunto que nós estamos discutindo. Eu queria dizer, primeiramente, que a pergunta: houve mudanças no ensino de física? Essas mudanças, de fato, existem. Isso está longe de ser uma pergunta inocente, vamos dizer assim, ingênua. E eu digo isso porque eu já, no diálogo que a gente tem com os estudantes, com pessoas de fora da academia, há muitas respostas possíveis para essa pergunta. Alguns dizem simplesmente: não muda nada, não tem nada mudando, muda a engenharia, muda a medicina, muda uma série de outras vertentes acadêmicas, mas o ensino, a escola continua mesmo. Algumas pessoas, outros reconhecem, não, tem mudanças, tem a introdução da tecnologia, etc. Então, não é uma questão simples. E aí eu vou mostrar para vocês dessa questão, ao tentar responder essa questão, eu vou mostrar a perspectiva que eu enxergo a possibilidade de mudanças no ensino de física. É óbvio que as mudanças no ensino de física não estão desconectadas das mudanças no ensino de ciências ou nas mudanças no ensino de um modo geral, no sistema oficial e no mundo inteiro, né? Então, a gente vai fazer considerações que podem ser gerais e também específicas para o caso da física. Bom, como físicos, a gente sabe que a primeira pergunta que mudou em relação a quê? Qual é o referencial para essa mudança? Bem, o referencial para a mudança é exatamente, quer dizer, não tem uma resposta exata. São vários elementos que se colocam para se constituir como referencial. Eu vou trazer 2. Primeiro, situar o seguinte: nós não vamos fazer um panorama focado no mundo inteiro, nós vamos circundar a questão brasileira, o ensino de física no Brasil. E para falar do Brasil, bem, aí vocês já estão vendo 2 nomes, Benjamin Constant e Rui Barbosa, que foram expressivos para a gente ter a condição atual de se poder até de falar em ensino de física no Brasil. Benjamin Constant foi o mentor e o autor, vamos dizer, da inauguração do que hoje se chama Ministério da Educação.
não é, nos primeiros anos da República, logo após a queda da monarquia. Rui Barbosa era um incentivador. Ele morreu muito cedo, o Benjamin Constant, e o Rui Barbosa a defender mesmas ideias que estavam passando por Benjamin, que foram o seguinte: tem que colocar a ciência na discussão escolar. E a ciência, eles pontuavam claramente física, química, biologia e as ciências geológicas, né, da natureza, o naturalismo, etc. e tal. Então, entendia-se que era necessário trazer a ciência para o desenvolvimento da nação. Há nesse permeio a ideia positivista, que era muito forte na Europa naquela época, e também a ideia do liberalismo. O pensamento liberal, quer dizer, deixa livre iniciativa e a sociedade vai se acomodando, particularmente do ponto de vista do capital, era o que permeava. E a ciência, ela poderia favorecer, se tivéssemos pessoas preparadas, ela poderia favorecer essas iniciativas e, já desde cedo, retirar do Estado a responsabilidade de cuidar de todos os níveis de desenvolvimento humano, profissional e econômico, etc. Essa, basicamente, era a ideia. E assim que começaram as aulas, lá por volta em 1890, né, com a reforma do Benjamin Constant, e depois até 1920, quando definitivamente, o próprio Benjamin já era falecido, quando definitivamente se introduz o ensino de ciências nas escolas, mas ainda assim de modo não obrigatório. Não era fácil fazer, não. E eu estou falando aqui do ponto de vista normativo, do ponto de vista legal, do amparo do governo. Para a gente ter uma ideia de como essa situação não era uma situação tranquila, eu trago aqui alguns autores que estão aí, vão ser mencionados sempre nessa cor diferenciada, né? Mesmo com a defesa de Rui Barbosa por um ensino de ciências obrigatório na escola, né, ela só passa a ser efetivamente incorporada no currículo escolar a partir de 1920, na primeira metade do século. Isso foi paulatino, como eu já falei. Um outro autor diz o seguinte: durante todo o Império, ele faz referência ao que veio antes disso, né? Você vai dizer, mas antes disso não tinha nada, tinha iniciativas aqui e acolá, mas nada consistente. E esse autor assim expressa, Almeida Júnior: durante todo o Império não houve nenhum empenho pedagógico inovador no campo das ciências e, em particular, da física, que alterasse de modo significativo a educação, predominantemente clássica. Clássica é voltada para as humanidades, né? E de caráter geral, herdada dos jesuítas. Então, isso era o panorama em que se começou a colocar a ciência no contexto do sistema escolar brasileiro. Essas referências estão listadas ao final. Mas ainda como referência, qual é o referencial para a mudança? Como é que era esse ensino de física? Bom, primeiro, para a gente falar sobre como era esse ensino, vamos lembrar de uma premissa que existe em todos os meios, né, todos os processos de aprendizagem. Vamos dizer assim, tem que se assentar a ideia do aprender em 3 pilares, né? Primeiro, o conhecimento, depois um ser que ensina e um ser que aprende. Obviamente, se estamos interessados na aprendizagem, esses 3 pilares devem se integrar e serem mobilizados para favorecer essa tal aprendizagem. Isso é uma premissa, vai valer sempre, né? Mas, nesse contexto em que o ensino de ciências entrou no Brasil, né, o ensino era basicamente a herança dos jesuítas, que tinham passado 210 anos a instalar escolas, a fazer, formar pessoas que pudessem ensinar também, etc. Esse ensino tinha características que nós podemos resumir assim. O conhecimento
está representado aqui nessa situação por uma nuvem. Porque era algo que não tinha contornos muito bem definidos. As ideias sobre conhecimento eram muito ligadas às instituições e às pessoas e tinham vertentes diferentes, vamos dizer assim, para cada um. Então, é o conhecimento que um tem, que o outro tem, que o outro tem. Então, esse conhecimento era o que se tinha, no caso dos jesuítas e algumas pessoas que também vieram para o Brasil, principalmente depois da vinda da coroa portuguesa, e também pessoas que foram formadas pelos jesuítas. Bem, o ser que ensina o sujeito está representado por um homem em pé, aí seria o tal professor, ou professora. O conhecimento, ele era, digamos assim, apropriado, o professor se apropriava desse conhecimento, né? O conhecimento se irradia para esse professor de alguma forma, pelos estudos diretos que ele faz nos livros, e depois a que aparece aí como é que o professor passa esse conhecimento para o ser que aprende. O ser que aprende está representado aqui por um bebê, porque a ideia é que esse ser não tivesse nada na cabeça, fosse uma pessoa... O que vocês já conhecem do jargão do ensino como tábula rasa, quer dizer, a tábua raspada, o sujeito que não sabia nada, e o professor que estava iluminado por esse conhecimento que iria, então, transmitir para aquele que aprende os conhecimentos que ele tinha. Então, isso é claro que as pessoas que têm vivência na área de educação hoje já estão enxergando esse esquema com uma certa reserva e provavelmente estão dizendo assim, isso aqui é uma fantasia que eu não partilho mais. Quer dizer, as pessoas que já têm uma certa vivência na área estão dizendo assim, como é que eu posso achar que aquele sujeito aprende o conhecimento que está lá do outro lado e que foi transmitido pelo professor? Como é? Não vai ficar alguma coisa no caminho? O jeito que esse sujeito vai passar não vai ser diferente do jeito que o conhecimento realmente poderia ser visto por mim, eu como aprendiz. Então tem uma série de restrições com relação a esse modelo. Ensino por transmissão, bem, ensino por transmissão é o EPT, que fala o Cachapuz, né? E que outros autores também falam, e vamos dizer assim, o rótulo que nós vamos colocar nesse modelo de ensino. Uma pergunta para nossa reflexão: ainda existe esse tipo de ensino por transmissão? Ainda funciona isso? Ou será que isso era um modelo lá dos jesuítas que há muito já ficou para trás? Não sei, vamos adiante. Bom, vou colocar alguns sinais de mudança, talvez uns 4 sinais de mudança. O primeiro sinal de mudança é o seguinte: começaram a aparecer livros a serem acessados pelos alunos, porque antes, como eu disse, o conhecimento era acessado pelo professor e o aluno ouvia apenas o que o professor tinha a dizer. Depois começam a aparecer os livros. Aqui na área de física, tem alguns ali emblemáticos da década de 50, eu acho que não deve ter muita gente da minha idade aí assistindo, mas se tiver, talvez lembrem de alguns desses livros de física, como Mestegui Sabat, que era da Argentina, é um físico muito renomado na Argentina. Esse aqui da direita é de um físico brasileiro, Roberto Salmeron, Introdução à Eletricidade e ao Magnetismo. Também fez muito sucesso esse livro, de um autor brasileiro na época. E o do meio é o Física na Escola Secundária, de Blackwood e Heron Kelly. Chama atenção que esse livro foi lançado em 1958 nos Estados Unidos e no mesmo ano foi lançado a versão em português desse livro. É um livro excelente, para a época era um livro que se diferenciava muito porque ele não era um manual com os conceitos, com exercícios apenas. Ele procurava fazer alguma relação
o contexto, com o dia a dia, né, com a realidade. Então já tinha essa preocupação. Isso é interessante. Bem, isso já é uma mudança, porque esses livros já estavam, de certa forma, em algum nível, vamos dizer assim, acessíveis para os estudantes. O professor Marco Antônio Moreira, em um dos seus artigos, se refere a esses livros dizendo assim: eram bons livros, sem dúvida, mas hoje podem ser considerados exemplares de um paradigma, o paradigma dos livros, que foi substituído por outro, o paradigma dos projetos. Nós estamos nesse paradigma dos projetos. Aí vem o segundo sinal de mudança. A era dos projetos acontece mais ou menos assim. Na década de 60, no final da década de 50, já tinha um grande incômodo com o ensino, particularmente com as tendências de ensino de ciência, de física, de biologia, voltados para a humanização, para a cidadania, para um conceito de coletivo. Isso não agradava muito os físicos da época, que achavam que tinha que formar cientistas. Então, um movimento no MIT, em 1956, motivou a produção de um projeto, o PSSC, como nós conhecemos aqui. Aí tem a capa do livro, já traduzido para o Brasil. Em 1963 ele chega em português, né? Eu estudei nesse livro depois, e alguns outros devem conhecê-los. Vários outros projetos existiram muito lá fora, e nessa linha também o Brasil não se eximiu, e tivemos um projeto já na década de 70 com essa vertente, que foi o PEF, o Projeto de Ensino de Física da USP, que era uma tentativa de fazer uma coisa mais ligada à realidade brasileira, e eles assim fizeram. Mas esses projetos, ainda na direção dos projetos, nós tivemos um outro sinal de mudança, que foi a natureza dos projetos. Principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, com os efeitos da bomba atômica no mundo, com os efeitos do lançamento do Sputnik na corrida espacial, a Guerra Fria, etc., né? A humanidade começou a ficar preocupada que a ciência viesse a ser a causa da destruição da própria humanidade. E aí o pessoal disse: olha, não dá para ensinar só ciências, não dá para ser só um físico apenas dominando os conceitos, tem que saber para que esses conceitos, essas equações, esses resultados podem servir, a que eles vão servir, né? Então tem que dar a formação de um modo mais amplo. Então veio o contexto, a responsabilidade social, a cidadania, e aí começaram a aparecer outras formas de ensino, como o ensino por pesquisa. Um dos projetos pioneiros nesse sentido foi o projeto da Holanda. Veja que a gente continua na linha da era dos projetos, mas os projetos mudam. Não é mais o projeto para a formação do cientista, mas é o projeto no sentido de formar um ser humano mais... de visão mais ampla, conhecedor da ciência, reconhecedor do seu valor, mas também do contexto social em que ele vive. E aí tiveram vários, vocês têm a lista que podem ver aí, aparece o Grupo de Reelaboração do Ensino de Física, o GREF, também no Brasil, na USP, já nos anos 80, e ele diferencia um pouco dos outros, porque enquanto esses outros eram de ensino por pesquisa, nessa perspectiva da cidadania e tal, o GREF absorveu dessa geração muito a valorização do contexto, né? Essa valorização do contexto é muito forte e muitíssimo bem feita, e realmente é útil até hoje para quem quer se apropriar dessa vertente no ensino de física. Nessa característica do ensino, já nessa vertente de projetos, o ensino, a aprendizagem e o conhecimento, que nós falamos anteriormente, ganham uma outra relação. O professor deixa de ser aquele elemento
central no processo e que fica, digamos assim, no entremeio entre o aluno e o conhecimento. Vocês veem por essa figura, o professor aparece lá no alto, o aluno não é mais bebê, ele é reconhecido como um ser que pensa, que tem condições de caminhar por si próprio, não é? E no prédio que está à direita é uma representação do conhecimento. Pela linha tracejada que aparece embaixo, você vê que o aluno ele pode acessar esse conhecimento diretamente. O aluno se relaciona com o professor e o professor se relaciona tanto com o aluno quanto com o conhecimento. Então, quer dizer, é uma relação tríplice que se estabelece de forma completamente diferente. E isso não pode ser mais inserido naquele modelo de ensino por transmissão. E aí é por isso que muda a concepção para ensino por pesquisa. E esses projetos que eu mostrei no slide anterior, todos eles estão pautados nesse conceito, não é? Notem também que as relações são duplas, quer dizer, tanto o professor se relaciona com o aluno, como o aluno com o professor, quer dizer, o aluno interfere também nos saberes do professor, nas atitudes do professor, o conhecimento também faz da mesma forma e o aluno com o conhecimento. Então é nesse contexto que nós temos o ensino por pesquisa. Cachapuz deixa muito claro isso e coloca o ensino por pesquisa, ele tem várias vertentes, né? E todas elas com essa concepção. Vocês certamente já ouviram falar vamos lá, vamos colocar os 3 momentos pedagógicos de Denis Oikov e Angotti, se insere nesse contexto. Ensino por investigação, defendido por Ana Maria Pessoa de Carvalho, se insere nesse contexto. As sequências de ensino investigativa, a abordagem do Marco Antônio Moreira também, não é? Para a aprendizagem significativa, não é? Também se insere nesse contexto. Todas essas novas vertentes vão nessa direção. Então, essa é a base a seguir, vamos dizer assim. E um quarto sinal de mudanças, a gente passa a procurar essas mudanças dentro das escolas, vamos dizer. Tá, os teóricos estão dizendo isso, mudou a relação, as normas vão mudando no plano nacional, no plano mundial, etc. e tal, em vários países, mas e dentro da escola o que é que acontece? A gente tem algumas pesquisas, tem muita coisa na literatura, vocês podem acessar. Eu vou mostrar aqui apenas 2 resultados, muito rapidamente, de trabalhos, são pesquisas de doutorado que eu orientei, uma delas do professor Alexandre Valente, dentro de uma escola de educação básica, e lá chamou a atenção 65 projetos no biênio que ele investigou, e dentro desses projetos tinham experiências fantásticas. Então, mudanças educacionais presentes em experiências pedagógicas desenvolvidas na educação em ciências, incluindo a física, obviamente, tem caráter multidimensional, quer dizer, isso não é uma coisa pontual, isolada, tem muitos fatores que concorrem. A instituição influencia, motivações pessoais, desafios surgidos em sala de aula quando um aluno provoca o professor para mudanças, influência de mentores na trajetória profissional do professor. Quer dizer, tem muitas coisas que estão envolvidas. Então, não é uma mudança, vamos dizer assim, simples, que teve uma causa pontual e que se esvai. É algo que está realmente presente. Uma outra pesquisa também que foi orientada por mim, conduzida no Maranhão, inclusive, no interior do Maranhão, em Codó, no Instituto Federal, que também tem educação básica, onde a gente procura elementos da abordagem ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, que é uma vertente que eu vou falar ainda mais adiante, né? E que traz
elementos daquela estrutura que eu mostrei ainda há pouco, de relações diferenciadas entre o ensino, a aprendizagem e o conhecimento, né? Não era muito de se esperar que tivesse isso lá, porque a escola ela é uma escola de origem agrotécnica e que tem raízes no ensino numa visão tecnicista, quer dizer, um ensino propedêutico, que você pega a técnica para aplicar e formar o especialista e tal. Mas mesmo nesse contexto, a pesquisa foi desenvolvida pelos anos 2016, 2015, 2017, e nós verificamos que com o professor Deusivaldo Aguiar Santos, é professor dessa escola, inclusive, e as práticas pedagógicas cotidiano da instituição pesquisada estão materializadas assim, em planos de ensino, aulas interdisciplinares, eventos e projetos de pesquisa, todos eles com a abordagem ciência, tecnologia e sociedade envolvida. Então, essa visão técnica, essencialmente técnica, ela está sendo superada, inclusive em escolas técnicas, essa aí. Então, são 2 resultados apenas, só para se ter uma ideia, vocês depois podem procurar outras coisas, quem tiver interesse nisso. Bem, começamos a mudar de cor. Por que ocorreram essas mudanças? Eu vou colocar aqui algumas possíveis razões, vocês poderão ter outras, e vamos discutir sobre isso. É claro que existem relações de poder. Quando o ensino estava tomando essa vertente humanística, o ensino das ciências, né, particularmente o ensino de física, estava tomando essa vertente humanística, lá no final da primeira metade do século passado, as preocupações vieram e diziam o seguinte: olha, se a gente for por aí, a gente não vai ter cientista para fazer foguete, para fazer bomba, para fazer tratamento, descobrir novas técnicas de tratamento, problemas de saúde, exames, etc. Vamos ter que investir numa formação mais ortodoxa para a formação do cientista e captar esses cientistas desde jovens e tal. Então, há aí essa preocupação. Nos Estados Unidos, era mais ou menos assim: ou a gente faz isso, ou os russos vão fazer. Essa que é no português claro, né? Então, é uma disputa de poder, é uma disputa de vaidade, é uma disputa de valores econômicos também, né? Uma outra razão são as demandas sociais. A sociedade ela vai se modificando. A sociedade se modificando com tudo o que acontece. E foi muito forte na década de 60, período daquela alongadíssima guerra do Vietnã, como eu falei, a Guerra Fria. Foi o período que nós tivemos as mulheres usando calça comprida quando não tinham usado antes. Eram as mulheres fumando em público, coisa que também não era comum das mulheres, eram os homens de cabelos compridos quando o cabelo era curto. Quer dizer, foi uma época, vários conceitos foram modificados no âmbito social mundial. É um movimento que o mundo ocidental conhece como contracultura, não é? A música se transformou espetacularmente, vamos dizer assim, com o surgimento de novos ritmos e muito diferentes daqueles que eram dominantes. Enfim, a sociedade mudando, a escola, as formas de ensino, os objetos de ensino, eles precisavam mudar também para refletir o anseio da sociedade, porque sabemos, obviamente, que os currículos e o próprio sistema escolar são frutos daquilo que a sociedade necessita que seja feito, seja por uma convicção ideológica, seja por uma necessidade real das pessoas. E uma outra razão que a gente nunca pode deixar de considerar é a natureza inquieta do ser humano, que fica sempre buscando coisas novas, que fica sempre em busca do desconhecido. Então, talvez vocês tenham outras para agregar, podemos conversar sobre isso depois. Agora, como ocorrem essas mudanças? Bem, eu vou mostrar um modo muito particular
como eu vejo essas mudanças ocorrendo. E eu chamei de caminhos e objetivos dessas mudanças. Coloco aqui uma seta que propositadamente desceu, portanto, vem de cima para baixo. As orientações para o sistema educacional, elas são planejadas no âmbito de um grupo, às vezes seleto, de pessoas intelectuais de um país e tal, que vão fazendo essas coisas. Não é? Como eu mostrei logo no início, Rui Barbosa, Benjamin Constant e vários outros que permearam a nossa história. Mas chega um momento em que há uma bifurcação. Essa bifurcação, muitas vezes, não é levada em conta. Se eu pegar o ramo da direita, eu estou falando aqui não no sentido de ideologia de direita, eu estou falando o sentido das vertentes que tomam as orientações para o ensino. Mas há um grupo de pessoas que ficam o tempo todo nas esferas do poder, planejando, acompanhando, avaliando, regulando, às vezes fomentando a educação no país. Os caminhos vão oscilando com o tempo. Se nós olharmos a via da esquerda, ela vai chegar na sala de aula, onde estão os sujeitos. Mas a interpretação das normas feita por cada sistema estadual, municipal, cada escola, cada professor é diferente. Então, aqui eu poderia traçar alguns milhares, talvez milhões de caminhos diferentes a partir dessa vertente, cada um interpretando as orientações à sua maneira. E eu coloquei como caminhos paralelos porque dificilmente as interpretações que são dadas no âmbito da sala de aula, no âmbito do interior de uma escola, no chão da escola, como se diz, elas são exatamente reproduzidas como foram pensadas pelos dirigentes nacionais. Então, são caminhos paralelos, sim, porque um é pensado e o outro é executado e eles não são exatamente iguais. Ora, eles se aproximam, ora, eles se afastam, como sugerem as sinuosidades desses caminhos aí. Isso é um problema que tem que ser observado. Aliás, você vai dizer, bom, então nós não temos solução para a situação, para resolver isso. Quer dizer, como é que eu vou fazer com que as orientações, aquilo que foi planejado, seja de fato executado? Uma coisa que não é muito simples, aliás, não é simples de modo algum, mas o Brasil, alguns anos atrás, deu um belíssimo exemplo de como isso pode ser feito. O Brasil construiu coletivamente um Plano Nacional de Educação, 2 planos nacionais de educação, fez conferências, envolveu milhares de pessoas. O problema é que tem que ser ouvidas as pessoas que estão dentro da sala de aula, as pessoas que estão na escola, tem que ser ouvidos os pais, as comunidades e tal. E foi esse exercício que foi feito nesse passado recente. E é isso que quando isso se organiza e se constitui a própria norma do sistema, mediado, obviamente, por ideias novas, por especialistas, que não se pode abrir mão, essas coisas, quando se casam, a combinação delas, nenhuma das duas isoladamente pode servir tão bem, mas as duas juntas, combinadas, elas podem produzir uma unidade. Essa foi a utopia que foi tentada ser alcançada, vamos dizer assim, nos anos passados. Agora, a gente vive um novo momento e a gente não sabe muito bem que rumo vai ter.
Mas são caminhos, essas mudanças são produzidas assim. Mas tem um detalhe, que é o que está acontecendo dentro da escola hoje. Você vê que, com aquelas pesquisas que a gente fez, a ideia dos projetos que saíram das concepções de projetos nacionais ou mesmo estaduais, de grandes projetos financiados por órgãos governamentais ou por universidades e tal, começam a se desenvolver projetos dentro das escolas, e as mudanças são feitas a partir de pequenos projetos ali, mas sempre apoiado, sempre refletido na orientação nacional. E o Brasil tem um conjunto de orientações que vale a pena dizer, até o momento, é um conjunto bem coerente e eu me arrisco a dizer adequado para nossas necessidades. Bem, chegamos no verde, a perspectiva já de a gente encerrar a nossa conversa. Que perspectivas podemos conjecturar? Bom, já viram que eu sou otimista, que eu coloquei perspectivas aí em verde. Formação de professores da própria prática, formação de pesquisadores da própria prática docente. Essa é uma das maneiras, é fazer o professor lançar olhos de pesquisador para aquilo que ele faz dentro da sala de aula. Isso tem sido feito numa escala espetacular no Brasil, com os mestrados profissionais em ensino de física, como é o nosso caso, de estarmos mais próximos neste momento, mas também de biologia, de matemática, de química, enfim, de várias outras áreas que estão aí presentes. Nós queremos destacar o mestrado profissional de ensino de física como sendo um vetor para essas mudanças. Eu acredito, pela vivência que tenho nesses mestrados, que isso traz bons frutos para os professores dentro da sala de aula. A teorização da prática, quer dizer, no próprio mestrado profissional em ensino de física, o professor lança olhar teórico para uma prática que ele já tinha. E isso dá fundamento, isso dá segurança e isso dá possibilidades de avançar em direção a novas estratégias de aprendizagem. E um detalhe que talvez não fosse o objetivo inicial, mas acaba sendo muito importante, é a formação dos formadores. Uma das dificuldades que nós temos com a mudança no ensino, particularmente no de física, em física isso é muito forte, talvez mais do que em outras áreas, é que os nossos professores, pela formação verticalizada que tem nas suas áreas específicas, eles não costumam muito lançar olhares para o como se aprende, mas sim lançam muito bem olhares para o como se pesquisa na área específica. Mas como se aprende, nem tanto. Às vezes procuram olhar como se ensina, mas tem uma diferença enorme entre essas duas ideias. E quando os professores do curso de física da área dura, como se costuma dizer, estão envolvidos no mestrado profissional e começam a ter que orientar professores que têm experiência na educação básica, que é coisa que às vezes o professor da universidade não tem. Então ele precisa se abrir para esse novo e ele acaba sendo formado para ser um bom formador de professores, não é? Ou pelo menos um formador melhor do que ele vinha sendo antes. Então, acredito que o mestrado nacional profissional de ensino de física foi, e eu tenho satisfação de ter participado das ideias dessas discussões desde o início, não é? E sempre apoiando essa iniciativa e faço votos que ela continue, porque ainda tem muita gente para se formar. Obviamente que isso deve se estender a outros mestrados também, as coisas têm que andar em consonância nas outras áreas, para que o professor de física não seja, obviamente, um isolado, né? E a pandemia? Que é que ela pode trazer?
de diferente, de novo, de contribuição para a mudança. É claro que o fato de estarmos aqui nessa videoconferência e salas virtuais, que são coisas que muitas vezes muitos de nós não tínhamos o hábito de fazer, inclusive eu, não é? Isso é uma coisa nova que poderá se incorporar, mas isso não é uma mudança essencial. Não é uma mudança essencial. Isso é uma mudança de recurso tecnológico, que eu acho que é bom que a gente use, mas não é o essencial. O essencial é o que está na intenção, na concepção de ensino, de conteúdos que se deve trabalhar. É isso que precisa mudar. E nisso a pandemia também pode contribuir. Você dizer, por que trazer a pandemia para cá? Estou de saco cheio de ouvir falar de pandemia. Eu também já estou. Mas nós não podemos ignorar o seguinte: grandes mudanças no ensino vieram. Aqui eu mostrei dois momentos importantes. Primeiro, com a corrida armamentista durante a Guerra Fria, a bomba atômica, etc., que fez o ensino virar para o lado da formação do cientista. Depois, com aquele choque da contracultura, o que é que a ciência está fazendo por nós? Ela está nos destruindo com bomba atômica, com pesticida, com não sei o que mais. Então, vamos mudar esse ensino. E aí passou o ensino voltado para a cidadania, pelo menos nas orientações e nas pesquisas. Né? Então, são duas coisas que foram geradas por contextos de preocupação mundial. Primeiro, a preocupação com a destruição pelas armas e depois a destruição, pela falta de armas, né? Então tem que formar cientista, e depois a preocupação pelas armas já existentes. Então tem que formar o cidadão. Né? E agora a pandemia traz uma série também. Primeiro, ela se alastra de modo mundial, como essas outras duas causas. É possível que a gente tenha que tirar algumas lições daí. Eu me arrisco a dizer que uma delas é o seguinte: não foi possível até hoje, em nenhum lugar do mundo, um único especialista, seja da física, da biologia, da medicina, sozinho, dar a ideia ou apontar o caminho para a solução para o problema do vírus. As soluções têm sido encontradas de modos diferentes, ligeiramente diferentes, de um país para outro, de uma cidade para outra, e sempre considerando o conjunto mais amplo do que o conjunto estritamente biológico. Nós temos que considerar o comportamento humano. Como é que se comportam as sociedades? Não temos na sociologia que tirar algumas lições para enfrentar problemas da pandemia? Temos obrigatoriamente na biologia, na medicina, temos na tecnologia, na engenharia, temos tudo. Então, uma lição que eu acho que a gente já pode tirar diz o seguinte: o ensino de física não pode ficar restrito aos conteúdos da física, essencialmente. Eles precisam considerar o contexto geral, onde nós estamos, em que pode ser isso útil, em que pode isso valorizar o bem-estar humano. É nessa perspectiva que a gente deve enxergar, no meu entendimento, os efeitos dessa pandemia para o ensino de física. Bom, aí vão algumas referências para ficar para quem quiser aprofundar depois, e o meu muito obrigado. Professor Licurgo, parabéns pela apresentação, né? Muito relevante, na minha opinião, falar dessas condições, né, de ensino e a questão da pandemia, que foi uma coisa que eu acho que despertou muito interesse para muita gente, né? E você, assim,
quando eu conversei com o Augusto pelo Zap, ele me falou que iria falar do pós-guerra até a pandemia, né? Aí o senhor acabou falando, né? Você dá licença para chamar de você, né? Indubitavelmente. Aí, bom, eu vou pegar um trecho do que eu li num livretozinho do Ernest Hamburger, o professor lá holandês, né, que veio fugido para o Brasil. Então ele escreveu assim, um livro chamado Significado da Física, e ele menciona lá numa certa ocasião uma coisa que eu achei muito interessante. Antes da guerra, da Segunda Grande Guerra, antes das guerras, né, mas principalmente da Segunda Grande Guerra, os cientistas em geral eram vistos à parte da sociedade, certo? Eram doidos, né, cabelo assanhado e mal amanhados, como se fala aqui no Ceará, né? Mal amanhado é mal arrumado, né? Aí chegou a guerra, a Segunda Grande Guerra, e veio a bomba atômica. O mundo viu o poder que tinha a ciência, principalmente nas mãos dos físicos, né? E os físicos passam a ser tratados como os mimados dos governos. É isso, professor? E passam a usar paletó e gravata e exercer o papel dos executivos de hoje. Começaram a assumir diretoria disso, daquilo outro. Então passou-se a ter um respeito pela ciência, tá certo? Não sei se você me concorda com isso. Passou a ter um certo respeito, porque antes os cientistas não eram uma coisa tanto assim, né? E em outros momentos também acabou tendo situações parecidas. Aí uma das perguntas que eu quero fazer: você acha que é preciso passar por crises para que se possa observar esse valor, o valor que a ciência tem para a sociedade como um todo, do Brasil e do planeta, né? Recentemente eu vi uma reportagem que uma pesquisadora brasileira, médica, descobriu que um anticoagulante usado nos hospitais são bons para diminuir os sintomas da Covid. Outra pergunta que eu fiquei matutando aqui seria: você acha necessário abandonar a física tradicional, a física newtoniana tradicional, como foi abandonada a de Aristóteles, e se for o caso, por onde começar o novo ensino, né? Seria uma coisa que eu gostaria de fazer. E a outra que você mencionou bastante, que eu gostei bastante, foi em relação à Guerra Fria. A Guerra Fria era um momento da história que o mundo todo ficava apavorado. Eu mesmo me lembro que quando eu era criança, eu ficava apavorado, desculpa, vai ter uma guerra atômica, vai vir as bombas, vai acabar com a gente e eu não vou poder viver, né? Uhum. Então, nesse período, a ciência principalmente a física, ela era muito valorizada, né? Inclusive o Brasil chegou a investir e ter seu próprio projeto nuclear, e acho que ainda tem, talvez. E depois a ciência, principalmente a física, sofreu um pequeno revés, né? Como você citou, deixou-se de investir mais na física, né? E que hora, como eu citei, né? Era bajulada, né? Os físicos eram bajuladas, né? Porque acabou depois da Guerra Fria, né? Eu acho que você já respondeu, mas eu acho que seria interessante fazer essa pergunta. Eu vou parar aqui porque são muitas perguntas. O Augusto reclama muito porque eu falo muito. Aí eu pergunto muito. Tá bom, professor? Se você precisar, eu posso só lembrar as perguntas.
Bem, eu vou tentar ser objetivo, professor Eduardo. Excelente observação que o senhor faz. Deixa eu dizer, a história a pergunta que você faz, se crise é necessária, é extremamente profunda. Eu não sei nem se eu tenho, digamos, condições suficientes para responder adequadamente essa pergunta. Mas o meu parco entendimento me diz o seguinte: seria muito bom que não fosse necessário crise para a gente evoluir. Mas o senhor mencionou ainda há pouco uma atitude sua, pessoal, que é muito interessante. Vai ter bomba e eu jovem, e o mundo vai acabar para mim, vai morrer muita gente, eu não vou poder viver. O homem, por natureza, ele, ainda nas primeiras décadas de vida, ele planeja a sua existência. Ele cria expectativas e ele procura um certo conforto para desenvolver os seus projetos. Ele quer ter a sensação de que ele é um projeto humano que deu certo. Mas, às vezes, essa busca por esse desenvolvimento de projetos pessoais, ou mesmo projetos coletivos de nação, etc., eles entram num determinado ritmo em que a gente esquece os entornos. E as crises servem para fazer lembrar que o entorno existe. Então, num certo sentido, embora desagradáveis, as crises me parecem necessárias para as transformações, como a gente gosta de chamar figurativamente, às vezes, fora da física, mas conhece muito bem dentro da física, os saltos quânticos. Os saltos quânticos são conseguidos no ponto de vista da nossa vida comum, quando alguma coisa que a gente queria muito não deu certo por alguma razão e a gente encontra uma saída e muda para um outro patamar. Então eu acho que é mais ou menos por aí. A crise, ela não é boa, mas é necessária para grandes transformações. A outra coisa que você menciona foi sobre a física clássica, a física newtoniana. Olha, professor, eu vou lhe responder essa pergunta com uma reflexão que eu já venho fazendo há muito tempo. Não é? Eu até hoje me pergunto se teria sido necessário abandonar Aristóteles e não apenas retirar alguns elementos da concepção aristotélica que não tinham mais lugar na ciência experimental. Porque tem muitas coisas que foram ditas por Aristóteles que, quando a gente analisa à luz da física newtoniana, a gente encontra perfeita consonância. Outras, obviamente, não. Mas nós não fomos capazes de dizer: aqui há um equívoco que eu entendo que seja de ser um equívoco, dada as evidências que eu tenho hoje. Então, eu vou passar a interpretar desse outro jeito. Mas aqui tem algo que tem valor, e eu vou valorizar. Nós tendemos sempre a jogar tudo fora. Eu acho que esse é um erro que a gente não deve mais cometer. Toda negação que nós formos fazer, ela precisa ser relativizada antes, sob pena de nós termos que retroceder mais adiante e reconhecer que estávamos errados em um ponto aqui ou acolá. Então, eu acho que é outra lição que a gente tem que ter com toda a história da evolução da física, é essa situação da não negação. E a sua terceira pergunta ficou um pouco entrecortada e eu não ouvi direito. Se você puder repetir, eu agradeço. Não, foi sobre a questão da Guerra Fria, né? Porque assim, depois, assim, no pós-Guerra Fria, acabou-se um pouco essa valorização que se tinha, né, maior pelos físicos até mais ou menos a década de 70. Por que ela teria que acabar com a Guerra Fria? Tá. Né? Olha, professor, eu acho que foi inevitável. Vou lhe dizer, aí é uma questão muito pessoal. Qualquer um de vocês pode discordar de mim frontalmente. Mas eu penso assim, que a Guerra Fria, ela nos mostrou
que os danos provocados pela ciência estavam desestabilizando a humanidade. Os físicos foram muito fortemente responsabilizados por isso. E no bojo de todas as mudanças sociais que aconteceram, motivadas por aquele movimento de contracultura que eu me referi ainda há pouco, né, estava uma proposta de ensino sendo engendrada, que é o ensino, esse ensino por projetos, esse ensino que tem uma abordagem focada em ciência, tecnologia, sociedade, ou como alguns também preferem, ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. E nesse conceito de ensino, a física participa, mas ela não é rota principal. Ela é um componente para se entender os processos todos de vivência da natureza, que temos na natureza. Ela é um elemento necessário para entender o genoma, mas ela não sozinha não resolve o genoma, por exemplo. Certo? Então, eu acho que essa visão que nós acabamos adquirindo a partir da Guerra Fria, sim, Guerra Fria, movimento de contracultura, se reflete no interior das ciências e tem se refletido no interior das escolas. Professor, quando a gente diz assim, vamos fazer, eu, professor de física, uma atividade interdisciplinar, eu não preciso trazer o professor da biologia, o professor da química, ou da história, ou da sociologia para dentro da sala de aula comigo. A atividade interdisciplinar no sentido de eu reconhecer que para entender um problema eu preciso das várias disciplinas. Isso veio a partir dessa reflexão geral de que eu estou estudando ciência para compreender o mundo, como ele funciona, para eu me posicionar diante desse mundo, e só com a física eu não consigo fazer isso. O senhor concorda comigo que a física é insuficiente para resolver todos os problemas? Né? Então, é por isso... Legal, né? É por isso que a gente tem que ceder espaço. E a vaidade do físico, ela estranhou isso, né? Não é do físico, é do ser humano, né? A gente estranhou um pouco isso. Eu continuo brincando às vezes, né? Eu digo, olha, essa sala está cheia de física, então vai ser um curso bacana, porque tem muita gente boa aqui. Mas é claro que é uma brincadeira, eu reconheço as limitações dos físicos, como de todas as outras áreas específicas. O que vale mesmo é desenvolver o ser humano, o bem-estar de todos. Obrigado pelas suas perguntas, André. Professor Licurgo, eu quero fazer um registro importante, tanto para nós, mas eu sei que também é importante para você, que o professor Ático Chassou deixou uma mensagem no YouTube, ele está acompanhando a gente pelo YouTube e mandou um abraço para você direto de Porto Alegre. Eu agradeço e faço, assim, referência especial. Eu chamo o professor Chassou de mestre Assu, que na linguagem tupi poderia significar grande mestre, né? Eu tenho aprendido muito com ele. Obrigado, professor Chassou. Eu vou deixar uma pergunta aqui antes de passar para o professor Augusto ou o professor Cláudio. Tem várias perguntas do YouTube, inclusive eu já coloquei para eles no chat que, devido ao horário, possivelmente eu não vou conseguir passar todas as perguntas aqui, mas eu vou selecionar algumas e aquelas que eu puder fazer, farei aqui para você, viu? Então, mais uma vez, pessoal do YouTube, eu peço desculpa, mas o volume de perguntas foi considerável e o horário não permite fazer todas as perguntas, né? Então, o Edson Ibo, ele manda uma pergunta, né? A epidemia, a reação negativa forte aos conselhos, ciências, mostra uma necessidade de entender o que a ciência faz e como ela faz. Então, ele coloca, né? Se houver perguntas, ele pede que comente a importância da epistemologia. Ok. Bom, antes eu queria dizer que o meu e-mail, eu não sei se ainda aparece na tela, mas ao final você pode providenciar para ele entrar, a gente pode providenciar. Fica à disposição para quem quiser trocar ideias, eu me coloco à disposição.
sobre o valor da ciência, a natureza da ciência, a forma como os conhecimentos vêm sendo construídos. Isso tudo é muito importante e tem razão o Edson em relacionar isso com a pandemia, porque neste contexto, mais um ensinamento que temos é que não só não tem uma especialidade que sozinha consiga resolver o problema, mas, sobretudo, que o quanto se está aprendendo em termos de ciência com o próprio vírus. Você vê que as pessoas que não têm nível de escolaridade elevado já têm noções sobre o que é um vírus, os vídeos passam na televisão, como é que ele se multiplica, como é que ele se transfere de um lugar para outro, essas coisas que são conceitos que, vamos dizer assim, inicialmente estão restritos a uma área específica da biologia, elas acabam transitando e os conhecimentos vão sendo, vamos dizer, daí eu estou falando da epistemologia no sentido da aprendizagem, da construção do conhecimento feito pelo próprio sujeito, não no sentido da produção do conhecimento. Agora sim, também a pandemia, no sentido da produção do conhecimento, o professor Eduardo ainda agora lançou um exemplo, os médicos estão aprendendo também, fazendo pesquisas em tempo recorde, não é? Estão sendo feitos, então o conhecimento vem sendo construído muito rapidamente em base da realidade que se coloca. É diferente de você se trancar num laboratório, comprar os equipamentos, fazer um plano de pesquisa, demorar 2 anos. A coisa mudou, então a epistemologia desse conhecimento também tem sofrido modificações. Muito pertinente a observação de vocês. Boa tarde a todos e todas, né? E professor Licurgo, um prazer estar com você aqui. E a gente agradece a sua participação. Eu tenho uma pergunta assim, eu vou começar pela pergunta e depois eu vou tentar justificar um pouco. Nós, como educadores, né? No conjunto, né? Nós, como educadores, nós fracassamos na formação dos nossos estudantes. Deixa eu só dizer por que eu tenho pensado tanto nisso nesses últimos anos, eu acho, né? As redes sociais, né? A internet, as redes sociais, elas são fantásticas, né? E são fantásticas e elas revelaram uma ignorância gritante sobre o aspecto científico, né, da nossa população. E essa ignorância a gente não está falando de pessoas analfabetas, não. A gente está falando dessa ignorância científica de pessoas até com nível de escolaridade de nível superior, de 3º grau, né? Porque senão vamos pensar, a gente tem um movimento nos últimos anos que se tornou mais evidente, o professor Fernando Lang, né, bate muito nessa tecla, que são os terraplanistas, né? Aquela coisa do terraplanista, não estou falando terraplanista, só aquela pessoa que acha, que defende e que arranja argumentos pseudocientíficos para dizer que a Terra não é redonda, né? Que a Terra é chata. Terraplanista é aquilo, essa coisa geral, as coisas generalizadas, do tipo, a Terra é plana, existe a cura quântica, isso é terraplanismo também, né? Ignorância em altíssimo grau, né? E picaretagem também, né? Quando a gente fala de cura quântica, não é só ignorância, é picaretagem mesmo, né? Muita gente ganha dinheiro com a história da cura quântica. Não teve ditadura militar, isso não existe fascismo, nosso governante atual não tem nenhum traço fascista, a gente observa claramente, fortíssimos, traços fascistas nele, isso é notório. Então, a ignorância científica, não só nas ciências exatas, a gente percebe que é enorme, e a gente vai olhar, as pessoas têm algum grau de escolaridade. Assim, a gente chegou num patamar hoje que a maioria das pessoas tem algum grau de escolaridade. Então, eu imagino que, mesmo que a pessoa tivesse só o ensino fundamental, né, até o 9º ano, ela teria condições de entender minimamente algumas questões sobre ciências e ter algum tipo de possibilidade de entender o que não seria possível a cura quântica ou a Terra ser plana. Existem muitas evidências e muitas coisas colocadas que daria para ela perceber isso e entender.
Então, o que faltou para nós, como educadores, na formação dos nossos estudantes no ensino médio, no ensino básico, no ensino fundamental e médio, né? Porque tem uma coisa que é interessante, aí eu acho que entra o papel da alfabetização científica, né, cultura científica, divulgação, não só divulgação científica, mas alfabetização científica, será que é esse o nosso fracasso? Nós fracassamos na alfabetização científica? Porque, assim, uma criança nasce, ela desde cedo, ela tem a formação religiosa dela, nada contra, a formação religiosa é um papel mais da família, né? Então, ela carrega a formação religiosa, ela começa a ser inserida na educação religiosa desde os primeiros meses de vida, e nos primeiros anos de vida, primeiros meses, primeiros anos, e ela carrega isso de forma muito mais forte na sua mente. E a formação científica, eu acho que parece que a gente peca muito, que ela não é formada cientificamente. Então, quando chega na idade adulta, mesmo tendo um ensino médio completo, um ensino de terceiro grau completo, ela continua sendo ignorante científica. Então, a pergunta é essa, né? Nós fracassamos na alfabetização científica. Só para concluir, né? Nós fracassamos. Essas novas metodologias que a gente fala tanto, chegar até a escola, e o que fazer? Essa aqui. É isso, professor. Esse é o professor Augusto. Não tem pergunta fácil, só tem pergunta difícil. Professor, ótima provocação. Será que fracassamos? Em parte, sim, eu diria. Mas isso, assim, eu vou dizer por que o em parte. O em parte é porque esse fracasso aparente, ele não se deve apenas ao nosso sistema escolar. Esse fracasso aparente, ele se deve também, na minha opinião, a uma transformação da sociedade. Então, veja, você tinha um projeto de formação pelo sistema escolar, do qual nós fazemos parte. E nós desenvolvemos esse projeto. Aí a sociedade mudou. Ora, é claro que os anseios da sociedade, tudo que veio junto, o nosso projeto que foi feito lá atrás não dava conta. Então, não é que a gente tenha fracassado nesse sentido. Por outro lado, dentro do nosso próprio projeto, que era o ensino da ciência, ou das ciências, nós fracassamos também. Por quê? Porque nós planejamos ensinar ciências como se nós fôssemos formar um cientista desde os anos iniciais. E as pessoas não querem isso. A maioria das pessoas não quer ser cientista. E se você olhar o programa de química e de física, para falar das próximas de nós, né, que tem aqui para os exames de acesso ao ensino superior, é uma coisa monstruosa. Em compensação, o cara não é capaz de ver os fenômenos mais simples e interpretar, porque ele não foi... aquilo para ele não parece ser ciência. Tem aquela experiência que o Feynman fez quando veio no Brasil, muitos de nós físicos conhecemos isso, eu não sei se vocês conhecem. Quando ele veio no Brasil, ele foi convidado para participar de uma banca, de uma avaliação de alunos e tal. E ele tinha que fazer algumas perguntas. E, bem, o aluno foi ao quadro e foi dado a ele a missão de demonstrar o desvio lateral da luz quando ela atravessa uma lâmina de faces paralelas. Aí o rapaz foi lá no quadro e demonstrou toda a equação do desvio lateral, né? Mas quando ele terminou, o Feynman disse assim: venha, se aproxime aqui da mesa, e colocou uma folha de papel onde tinha um impresso na folha. Esse papel ele colocou embaixo, parcialmente embaixo da lâmina de vidro que ficava sobre a mesa. E ele perguntou ao rapaz: por que você está vendo como se tivesse faltando um pedaço do texto? Você olhando aqui dessa posição, está faltando um pedaço do texto. O que é que está acontecendo? E o cara que tinha acabado de deduzir a equação do desvio lateral
da luz, não soube fazer. Quer dizer, a nossa forma de ensinar é uma forma descontextualizada, fora da situação. Quer dizer, ele aprendeu, ele dominou o procedimento de deduzir uma equação, certo? Mas ele não sabe para que serve, aonde se aplica, que está na frente dele, ele não sabe. Esse tipo de coisa eu acho que foi, sim, de certa forma, um fracasso nosso, e não é nosso do professor brasileiro, do Piniquim, não. É um fracasso generalizado. Isso é uma coisa do mundo inteiro, tá certo? Eu lembro do Piaget, que fez uma pesquisa em vários países, na década de 30, em vários países da Europa, e ele estava preocupado porque que os alunos muitas vezes não queriam seguir carreira científica, a maioria preferia ir para as humanidades. E a conclusão que ele chegou foi o seguinte: esses caras não são burros, eles entendem, eles são capazes de atender. Claro que ele não usou essas palavras que eu estou usando, tá certo? Isso aqui é a minha maneira de expressar mais diretamente. Ele diz o seguinte: o que eles não entendem são as aulas dos professores. As aulas não fazem sentido para eles. E, nesse sentido, eu acho que a sua questão é realmente pertinente em dizer o seguinte: será que nós fracassamos? Em certa medida, sim, mas não foi um fracasso pessoal seu ou meu, entendeu? Mas, senão, que um fracasso de um projeto que não estava adequado para a sociedade em transformação como nós vivemos. E, mais ainda, isso é um alerta para nós. Se nós já sabemos disso, que planejemos um projeto de ensino de ciências que possa ser adaptável aos contextos sociais diversos e à dinâmica social que está cada vez mais intensa em suas transformações, né? Parece que tem outra pergunta que eu não consegui responder, mas eu não estou conseguindo lembrar. Também, assim, por que as novas tecnologias não chegaram de fato à escola, mas eu acho que está dentro desse contexto aí de adaptação, né? E o que fazer? Assim, professor, assim, nós estamos num processo de aprendizagem, e é muito importante isso que o senhor diz, quer dizer, porque isso tem a ver com a observação final que eu fiz, que é, agora sim, qual vai ser o projeto que a gente vai fazer para dar conta dessa sociedade? Então, é isso que a gente está fazendo nos nossos cursos de mestrado e de doutorado em ensino de ciências, ensino de física. É isso que a gente está fazendo. A gente está começando um processo, agora sim, com mais abertura, de visão de mundo mais ampla, e essas transformações vão sendo incorporadas em projetos de ensino, e aí eles vão chegando pontualmente às escolas. A revolução, nesse sentido, não virá por uma norma escrita do governo federal. A revolução virá pela soma desses esforços pontuais em diversos locais, como aí na região do Cariri, vocês estão fazendo com o mestrado profissional e espalhado o Brasil inteiro. Essa é uma oportunidade espetacular para fazer chegar na escola, porque tem razão o senhor, não chegou ainda não, professor. Não na escala que a gente gostaria, ainda está por chegar, e está nas nossas mãos. Somos nós que temos que fazer chegar lá. Parabéns, professor Licurgo. A sua excelente fala, a sua palestra aí é uma verdadeira aula, verdadeira live, né, que a moda hoje é a live, né, mas uma live educativa, né, que todos deveriam assistir. Eu esperaria que tivesse aí uma marca de mais de 1 milhão de acessos, como os artistas aqui conseguem, mas a gente está no caminho. Eu acho que o caminho é esse a pandemia veio nos mostrar uma reformulação do que é o ato de ensinar, né? E eu concordo muito com tudo que você falou, somente a sua ideia de que entender uma problemática, né, como a pandemia, não é só uma componente, não é só uma disciplina que vai tentar resolver, mas uma totalidade do saber, né? E aí a escola, ela falha nesse sentido, dessa divisão disciplinar, essa especialização, ela contribui bastante para essa crise, para essa fragilidade que a gente tem da divisão do conhecimento, tá? E você falou muito bem
E uma análise geral que eu também observei, que você fica bastante na questão do currículo, né? Que currículo de física devemos trabalhar na escola, né? E aí, eu, junto com os professores da licenciatura em física aqui da URCA, nós trabalhamos muito com formação de professores, formação continuada de professores da educação básica, tá? Inclusive, tem muitos professores da educação básica que estão ali assistindo agora, que a gente tem um projeto, você falou de projeto, e aí eu vou tentar falar um pouco da minha tese de doutorado, que estava associada ao ensino de ciência e ao ensino por um projeto, uma professora, a minha querida orientadora Neuza Massoni, que eu acredito que ela esteja nos vendo agora também, tá? A gente trabalhou essa questão, como trabalhar o ensino por microprojetos em sala de aula, tá? E aí eu vou tentar, no final eu faço a pergunta, eu vou fazer de forma geral, mas a questão tem um livro do Roberto Nardi, que é o Ensino de Física no Brasil, né, que tem alguns autores, né, Eto Pacheco, que eles tratam da questão do ensino de física no ensino médio, né, e aí ele traz um panorama, isso nos anos 90, livro de 2001, a edição, mas fizeram um estudo nos anos 90, investigando quais são as diferentes linhas de pesquisas que são abordadas, trabalhadas, estudadas em teses, em dissertações de mestrado, e eles apontaram que a maior parte desses trabalhos foram gerados no Sudeste, no Sul, até por ser eles primórdio, né, na questão do ensino de ciência. Mas uma coisa preocupante é que naquela época, poucos estudos eram feitos focando a educação básica. Vamos dizer assim, 1% dos estudos focava o ensino fundamental, isso nos anos 2000, tá? E aí, será se o ensino de física hoje, né, ele está tendo um olhar mais cuidadoso para a questão do professor, que, como você falou, o chão de sala de aula, né? O ensino de física, ele não deveria se voltar mais para a educação básica, para escutar mais esses professores. Então, eu apontei várias questões aqui, mas eu vou focar nessa questão da educação básica, né? E você trouxe aí a discussão do ensino por projeto, né? Nos anos 70, 80, que aí sofreu uma reformulação para um ensino mais por investigação. Inclusive, no documento, na lei da Base Nacional Comum Curricular, se estabelece que o ensino de ciência deve estar bem associado a um ensino por investigação em sala de aula, o aluno ser mais crítico, poder elaborar hipóteses, tá? Solucionar problemas do seu cotidiano. E aí a minha questão como a gente vai atender essa legislação, se você mesmo refletiu aí, se o contexto de formação do professor ainda é distante, ainda é um ensino propedêutico, como você disse, né? O próprio ensino superior, ele não contribui ainda à formação do licenciando do professor, para a gente pensar essas novas perspectivas de ensino por investigação, tá? Aí uma questão inicial, aí depois eu passo para outro professor, aí eu venho com outras que eu apontei aqui, tá? Tá bem, eu vou tentar ser objetivo. A questão é muito boa. Primeiro, você tem razão com relação a focar estudos na educação básica, o ensino de física na educação básica. Isso. Eu ouço isso desde cedo, quando era estudante de graduação, nas reuniões da Sociedade Brasileira de Física, na SBPC. Uhum. A gente ouvia muito isso sendo focado, porque havia uma desatenção completa. Parecia que a educação básica pertencia a seres de outro planeta, que não eram daquele que a gente vivia, né? E aí se começou nessa década de 80, principalmente na década de 70 e 80, né? Se começou a olhar para isso e timidamente foi evoluindo. Mas, professor, melhorou muita coisa, mas ainda não está resolvido, não, como o senhor mesmo observou. Não temos que olhar mais, temos que olhar mais ainda, sim. Nesse sentido de
olhar de pesquisa, olhar de proposições, olhar de experimentação pedagógica, é esse o olhar que precisa ser lançado, e um olhar de respeito, sobretudo, porque nós temos colegas no ensino superior que não respeitam esse tipo de pesquisa. Aliás, recentemente eu vi colegas dizendo em reuniões que pesquisa é uma coisa e ensino é outra. Não existe esse negócio de pesquisa e ensino. Isso não foi na década do século passado, não. Isso foi agora, né? Então, muita coisa ainda precisa mudar nesse sentido, tá certo? A questão das metodologias, o ensino por investigação ou ensino por pesquisa, essa é uma vertente atual boa, abriga muitas metodologias, né? E eu acho que é uma coisa que a gente, nos cursos de mestrado, particularmente no mestrado profissional em ensino de física, nós não temos explorado muito isso, nas experiências que eu tenho. Eu não sei vocês aí, porque o Nordeste é sempre criativo e sempre surpreende a gente. Mas a proposta original do curso, ela não contempla muito essas metodologias diversificadas de ensino, que são voltadas mais para o ensino por pesquisa, por investigação. A gente chega lá por uma iniciativa dos mestrandos, porque eles que dizem, olha, eu vi isso, eu acho que isso dá, eu quero pesquisar isso, né? Mas na estrutura do curso, um curso sobre metodologia, eu não sei vocês, agora está até na hora de eu aprender com vocês, se a experiência de vocês é um pouco diferente. Posso, né? Só complementar, professor Licurgo. Na verdade, a gente começou, né, a formação de professores aqui, do município de Juazeiro do Norte, professores de ciência, com formação voltada para ensino por projetos, ensino por investigação, e a gente começou a escutar bastante. O professor Augusto faz parte desse projeto, que é o do programa Ciência na Escola, que a gente conseguiu esse projeto, foi selecionado, e, na verdade, esse projeto nasceu das ideias do professor, porque o professor, lá da educação básica, ele já desenvolve projetos diversificados de astronomia, de tudo que a gente imagina. E aí a gente articulou as coisas. O que faltava, a gente ia percebendo um pouco de teorização daquela prática, tá? E aí a professora Neuza, a gente estudou, aprofundou o Fernando Hernandes, Ensino por Projetos, e o Ventura, não sei se você já ouviu falar, ele trabalha em ensino por projeto, e a gente fez uma adaptação, né, uma intervenção em escolas do ensino do município de Porto Alegre, para trabalhar ensino por microprojetos, que a gente chama microprojetos. E a gente tentou teorizar aqui com os professores daqui da região, isso num curso de formação, e surgiu o edital aí do CNPq, que é do Ciência na Escola. A gente construiu, pegou as experiências dos professores, teorizou, e a gente começamos, só que veio a pandemia e aí atrapalhou um pouco, tá? Então, essa questão que eu falei, o que falta muito dos pesquisadores, do nível da academia, é escutar mais os professores, entendeu? Porque a gente tem muito a aprender com os professores. E assim como você, eu também venho da educação básica, os professores conhecem, mais de 16 anos de chão de sala de aula mesmo, ali onde a minha formação ela se completou mesmo, da licenciatura para professor, foi na escola. E aí a gente percebe o quanto a escola é um espaço complexo de desafios e de aprendizagem. Para os nossos estudantes de licenciatura agora que estão escutando essa belíssima palestra sua, né, para que eles possam valorizar muito mais a questão do estágio supervisionado, as disciplinas de prática de ensino de física, que muitas vezes é desconsiderado, entendeu? Devido a ainda existir um preconceito ingênuo, né, de alguns, de que o ensino de física é um conhecimento menor do que a física geral, infelizmente, mas o quanto é importante, né, o licenciando ele valorizar as disciplinas da área de ensino, né, e valorizar a escola. Também a gente desenvolve algumas atividades aqui na residência pedagógica. É formidável, é um espaço de aprendizagem, assim, de conhecimento, de experiência prática do futuro professor também. Tá? Então, essa questão mesmo de escuta, né, que tem um teórico que a gente usou no nosso trabalho, eu e a Neuza,
que é o Michel de Certeau, né? Eduardo vai me corrigir já que ele sabe francês mais que eu. Michel de Certeau, que é a invenção do cotidiano, a arte do fazer, né? A teoria das práticas cotidianas. Então, esse teórico, a gente usou ele, um teórico para escutar a escola, entendeu? Aí é bem interessante, aí é uma referência que a gente deixa aí para quem está nos escutando, tá? É o seguinte, a professora Neuza, a experiência que eu tive com ela é fantástica. Você relatando essa sua experiência na escola com o que vocês chamaram de microprojetos a partir da experiência lá da Espanha, né, do Hernández e Ventura, é espetacular. Eu também me aventurei nessa linha pelos anos de 2002 e é um aprendizado muito bom. Eu queria apenas, assim, registrar a preciosidade que é você ter tido uma orientadora como a professora Neuza, né, que realmente, na interação que eu tive com ela, ela me passou sempre à distância, eu nunca vi pessoalmente, mas ela me passou uma segurança, um conhecimento e uma sensibilidade muito boa para os problemas da educação, particularmente para o ensino de física. Eu acho que você foi muito bem assessorado, vamos dizer assim, orientado, né? Agora, a ideia de a gente investir nessa direção de pequenos projetos e reconhecer o que você falou, o valor da escola como espaço de formação é fundamental. Eu tenho outras experiências de orientação, uma delas foi só nessa relação universidade-escola como espaço de formação e tem resultados espetaculares, uma escola de Santarém com uma orientanda minha chamada Cláudia Silva Castro, um trabalho espetacular. Tem muita coisa para a gente partilhar ainda nas próximas lives. Nilzilene Gomes perguntou qual é a sua visão sobre a física no ensino médio e se ela deixou de ter espaço. Nilzilene, é um prazer te ver por aqui. Não sabia que você estava na assistência. Nilzilene é professora da Universidade Federal do Oeste do Pará. E com muita satisfação foi me orientando de mestrado. A professora Nilzilene, o ensino de física no ensino médio, a educação básica de um modo geral, ele tem tudo a ser feito ainda, porque na pergunta do professor Augusto, quer dizer, por que essas vertentes que eu mostrei aqui, elas não estão chegando dentro da sala de aula? Que é exatamente isso que ainda precisa ser feito. Espaço tem, sim, mas não precisa ser um espaço exclusivo da física, é a física, esse é a biologia. Por que nós não fazemos um espaço? Isso é a ciência, isso é a vida, isso é a relação social, é o contexto que nós vivemos. É por isso que essas abordagens que a gente mostrou aqui nessa segunda fase dos projetos, né, da era dos projetos, da década de 80 em diante, essa abordagem, ela trabalha com temas, ela propõe o ensino através de temas, que a professora Nilzilene conhece muito bem. Então, essas abordagens temáticas, elas deixam de ser, elas dão a oportunidade para você deixar de ser disciplinar e olhar física sozinha, para você olhar a física no contexto de relação com os outros. O físico precisa perder a vaidade, senão ele vai perder a própria identidade. Essa que é a questão. Nós temos que parar com essa ideia de que o físico é o centro da ciência do mundo inteiro. O físico é importantíssimo, mas ele não é mais nem menos do que qualquer um outro ramo da ciência representa, tá certo? Então, nesse papel, nós não vamos perder a física, nós vamos perder a presunção e a vaidade, mas nós vamos ganhar espaço no mundo. Essa que é a maneira que eu vejo. E um abraço a todos e me coloco ainda sempre à disposição para qualquer colaboração. Muito obrigado. Valeu.